Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Leca, ele fez isso pra se vingar de mim, porque ele sabia que ele queria me vingar de mim por eu não ter assinado os documentos, por eu não ter cedido as coisas que ele queria, por causa de dinheiro. Ele pegou a minha filha e levou minha filha pra mãe dele. E disse que nunca mais eu ia ver minha filha. Falou assim comigo. Ele me ameaçou de morte. Ele me ameaçou mandar alguém me bater. Ou tipo uma etnia que aqui tem, né? Que são os ciganos, né? Que muitos dizem mal dos ciganos. E ele disse que ia mandar os ciganos me dar uma coça, que ia me bater. Sabe? Eu não acreditei. Falei, como é que pode uma pessoa que eu vivi durante 4 anos, tinha uma filha, ele se transformar assim contra mim? Ele só me usou, Leca, pra poder ter o que ele teve. Janaína, idade 21 anos, telefonista. Primeiro, é importante vocês saberem que eu tenho um problema genético hereditário. Tanto a minha avó, como a minha mãe, como os meus irmãos, todos nós temos deficiência visual. Isso não começou para mim desde que eu nasci. Ela foi acontecendo com o tempo. Quando eu cheguei aos meus 17 anos, eu já não enxergava mais nada. E o termo certo de se falar é deficiência visual, mas eu também falo cega. E é isso que eu vou usar enquanto eu estiver contando para vocês. O ano era 2014 e eu tava morando no Rio de Janeiro, na casa do meu parceiro. A gente morava junto, não éramos casados no papel, mas tínhamos uma união estável. E a gente não morava perto da minha mãe. Eu tava morando numa cidade um pouco distante e isso estava me fazendo mal. Eu tava começando a ter ansiedade, depois crise de pânico, depois fui para depressão. Isso eu já tava há uns 3 anos com ele. E aí, quando eu resolvi correr atrás de tratar isso, o tratamento era perto da casa da minha mãe. Eu acabei ficando lá várias vezes por causa do tratamento. E quando eu fui ver, eu já estava dormindo por semanas na casa da minha mãe. E dessa forma, a gente acabou se separando, porque eu sentia o apoio, a força de ajuda vindo da minha mãe, não dele. Dentre outras coisas que aconteceram. Na casa da minha mãe, se passou um tempo, eu fiquei lá com ela e ela disse que ia me apresentar o novo namorado dela. Ela tinha conhecido esse namorado num chat, que eu vou explicar mais ou menos pra vocês como era. Na época, era a época do Furacão 2000, no Rio de Janeiro. Eu não sei se tinha isso em outros estados, mas lá no Rio tinha um bate-papo nesse Furacão 2000, que era um chat só de voz, e era muito semelhante a esse que a minha mãe me apresentou, que ela disse que queria que eu conhecesse o namorado dela, que era um português. Nesse chat era assim, você usava o telefone e aí você digitava lá um número que entrava numa plataforma. Essa plataforma tinha várias salas que você escolhia digitando no teclado o número de cada sala. Dentro dessas salas, você conversava com várias pessoas. A maioria das pessoas eram deficientes visuais também, mas tinha gente que não era cego 100%, tinha gente que não era deficiente e era um lugar onde se tinha um grande número de brasileiros e portugueses. Todo mundo se comunicava só pela voz. Então a gente só escutava um ao outro. E ela me fez entrar nessa sala para conhecer o tal do namorado. Conheci, ela me apresentou o português e veio intrometido conversar comigo, que era o Pedro. Pedro, idade 23 anos, empresário. O Pedro começou a conversar e quando eu vi, ele já tinha me chamado para uma sala no reservado, que era uma sala VIP, onde só conversava eu e ele. E lá a gente começou a fazer uma amizade, ele começou a mostrar muito interesse. Cada dia mais a gente conversava, eu comecei a entrar todos os dias nessa sala e quando vi eu tava falando de hora em hora com o Pedro lá grudado na minha orelha. Às vezes eu ia dormir e o Pedro ficava escutando a minha respiração pelo telefone eu dormindo, de tanto que a gente não se desligava dessa conversa toda.
Até que um belo dia ele me pediu em namoro e eu aceitei. Eu comecei a namorar pelo telefone, só escutando a voz do Pedro. E eu comecei também a ficar um pouco com medo, porque ele morava em Portugal e as pessoas que começavam a namorar, elas tinham os encontros presenciais. E eu comecei a pensar, como é que ele vai fazer isso? Porque eu não enxergo, eu não quero ir para outro país assim, eu tenho medo, né, sozinha. Eu nunca tinha viajado desse jeito e não deu outra. Depois de um tempo ele veio pressionar e falar que queria me encontrar, mas ele queria que eu fosse em dezembro para Portugal. E aí eu falei pra ele, não, eu não vou, porque eu não vou sair daqui, deixar minha família, eu tenho medo de ir sozinha. Fora que ele tinha família no Rio de Janeiro, então pra ele era muito mais fácil. Então depois de muita conversa e vai e vem, ele decidiu que ele viria. Eu não acreditei muito, mas aí ele comprou passagem, começou a mostrar tudo, e eu tava assim tão ansiosa, tão feliz e ao mesmo tempo não acreditando que aquilo estava acontecendo. Ah, eu esqueci de falar pra vocês que o Pedro também era deficiente visual. Só que no caso dele, não foi uma coisa que aconteceu no meio da vida, ele já nasceu desse jeito. E antes dele me pedir em namoro, ele tinha pedido pra conversar comigo pelo Facebook. Foi evoluindo assim as coisas, né? Na época ainda não tinha o WhatsApp, mas a gente conversava pelo Messenger. Em janeiro de 2015, o Pedro saiu lá de Portugal e veio me conhecer. Eu contei para minha família, então minha mãe e meu pai foram até o aeroporto comigo para encontrar com ele. E o Pedro tinha reservado um lugar, um hotel maravilhoso, assim, de luxo, caríssimo, pra gente ficar 10 dias, perto da Praia do Leme. Só para vocês terem noção, a diária era mais ou menos assim uns R$ 500. E aí, esses dias foram chegando ao fim, foi tudo muito maravilhoso e a gente percebeu que a gente queria ficar mais tempo juntos. A gente começou a pensar de talvez ele ficar mais tempo no Brasil, de alugar uma casa, alguma coisa assim, mas não ia dar muito certo. Ele tava com a passagem de volta e também não ia ter como remanejar isso tão rápido. Eu lembro que a gente ficou. Depois desses 10 dias, a gente ainda ficou em um outro hotel mais barato, porque ele já não tinha tanto dinheiro pra bancar assim. E depois a gente ficou 2 dias na casa do tio dele também. Chegando a hora de voltar, a gente não queria se separar. Eu tava assim, apaixonadíssima. Tava iludida. Não queria largar ele de jeito nenhum. Ele também não queria me largar. Aí a gente começou a pensar como é que a gente vai fazer se ele não pode ficar aqui. E ele virou e falou, ué, volta comigo pra Portugal. E eu não assim pensei em nenhuma das consequências. Eu falei, volto, tô voltando. Quando eu fui falar isso pra minha família, ninguém aprovou, ninguém apoiou, entendeu? Minha mãe não me deu dinheiro pra eu ir. Meu irmão tinha como me dar, mas assim, também não me deu. E aí ele deu a ideia de eu fazer um empréstimo e pegar o dinheiro pra ir. Eu pensei em ficar uns 2 meses lá e eu chutei o balde, foi isso que eu fiz mesmo. Eu tava com medo de deixar os meus pais, sabia que o Pedro já tinha gastado muito, era um monte de coisa na minha cabeça. Mas eu fui mesmo assim. Bom, chegando lá, eu fiquei na casa dele e o início sempre tudo são flores. Então a gente jantava fora junto, a gente saía pra passear, era tudo muito bonito. Até que começou, né, a vir os defeitos, mas pra mim eles eram super aceitáveis, né? Então o Pedro ele era um pouco ciumento, depois ele foi ficando bastante ciumento, depois ele começou a ficar grosso, depois ele começou a falar alto comigo, depois ele começou a me confrontar. E aí já tava chegando o tempo de eu ir embora, eu queria mesmo ir embora, e ele me veio com o pensamento de que se eu fosse embora, não iria dar certo, porque a distância não iria funcionar. Eu já tinha feito o empréstimo, ele tinha gastado no Brasil, a gente também não ia ter dinheiro tão cedo para se encontrar. Eu pensando em tudo aquilo, bem envolvida emocionalmente, sentimentalmente que estava com ele, resolvi ficar com ele lá em Portugal. A gente pensou assim, eu vou renovando o visto de turista de 3 em 3 meses, ele que pagaria para mim, e depois a gente casava. E essa ideia perdurou, eu fiquei lá por 1 ano desse jeito, até que a gente resolveu casar. Antes eu conversei com a minha mãe para ela mandar os documentos, a gente organizou tudo bonitinho e eu casei com o Pedro. Porque depois de casar eu ia ter lá, né, 5 anos
de residência. Então, recapitulando, eu encontrei o Pedro em janeiro de 2015, ele veio me encontrar no Brasil. Em fevereiro de 2015, eu resolvi ir para Portugal com ele e a gente casou em 2016. Eu casei com o Pedro já sabendo de muitos sinais que ele tinha me dado. Por exemplo, em uma das brigas que a gente teve, eu queria a ajuda dele para arrumar a casa, para fazer as coisas, e eu conversava com ele, a gente começava a brigar porque ele não fazia nada. Numa dessas brigas ele me deu um pontapé. E mesmo assim eu fiquei lá para casar com ele. E não era por dinheiro, porque queria, enfim, nada, porque assim, ele não era rico, gente, ele tinha uma vida totalmente normal. E não é um normal classe média, não. Era um normal vida simples, humilde. Eu confesso para vocês que antes de ir para Portugal, eu pensei sim em ter uma qualidade de vida melhor, em ter mais oportunidades. Mas ali, convivendo com ele, que eu fiquei 1 ano sem casar, eu vi que era, assim, não tinha nada muito diferente, entendeu? Ele era um cara de vida humilde. Em 2017, a gente resolveu abrir uma empresa para se conectar com aplicativos de transporte, né? Sabe aqueles aplicativos que você chama no celular e o carro te pega e tal. Só que a gente era 2 cegos. Então a gente colocou uma outra pessoa que enxergava também para ajudar. E aí o que a gente fazia? A gente conseguia carros, né? Comprava, alugava carros e colocava para andar nesses aplicativos com motoristas para a gente ganhar dinheiro. E nesse início, eu que era a dona de tudo, eu que era a sócia gerente de todo o rolê. Por quê? Ele recebia, né, uma pensão por ele ser deficiente visual. E aí o que acontece? Se ele comprovasse que ele tinha muitos rendimentos financeiros, ele perdia essa pensão. Não podia. Então por isso que foi tudo no meu nome. Aí com um tempo outro sócio saiu, e eu não tava gostando dessa coisa de direcionar tudo, porque tinha que viajar, porque a gente tinha tanto carro em Porto como em Lisboa, tinha que ficar viajando. E aí, nesse tempo, já tinha mudado essa lei de que quem tinha essa pensão não podia comprovar rendimentos altos, que ele cortava a pensão. Essa lei foi modificada, então ele já podia, né, ser dono de alguma coisa, então a gente passou essa parte pro nome dele. Eu fiquei como sócia, ele como o maioral, né, de tudo. Mas eu que fazia parte de telefonista, várias outras coisas. A gente foi crescendo junto. A gente achou que a gente não podia se virar, né, sem alguém que enxergasse, mas a gente conseguiu. Porque a gente tinha um programa no computador que ele conseguia fazer tudo pela voz. Então ele começou a se virar no computador, a gente começou a crescer, 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 até que eu engravidei. Isso foi em setembro de 2017. E a gente comprando, colocando mais carro, crescendo, crescendo. E veio a notícia da minha filhinha, que na verdade foi uma surpresa pra mim, porque eu sabia que pra eu engravidar, eu tinha que fazer tratamento. E eu não tinha feito nada, e eu nem sabia que eu tinha engravidado. Eu só fui descobrir no 5º mês, porque assim, eu tinha gastrite, tinha alguns outros problemas. Então, quando eu tinha enjoo, passava mal, eu sempre achava que era desses problemas de estômago que eu tinha. Quando eu percebi que eu tava grávida, foi uma felicidade imensa, porque sempre foi o meu sonho, eu sempre desejei isso. Só que eu tava passando muito, muito mal, né? Então, quando a gente descobriu que eu tava grávida, ele achou que era melhor eu parar o trabalho e eu ficar em casa. Eu queria continuar trabalhando, mas ele falou, não, fica descansando em casa, fica em paz, eu coloco um amigo meu. Depois de um tempo que ele colocou esse amigo, ele colocou uma outra secretária mesmo, brasileira também. Com 8 meses de gravidez, as coisas começaram a ficar muito piores do que estavam. Antes disso, né, ele pegou e disse que tinha que abrir umas contas novas no banco para crescer a empresa e tal. E aí ele me levou, né, porque eu era sócia dele, então, né, ele me levou para assinar umas coisas lá para abertura desse banco. Gente, ele era o pai da minha filha, eu tava como sócia na empresa. Ele me falou, eu assinei. Eu confiava nele naquele momento. Só que, gente, vou ser sincera, eu não entendia de todas as leis de Portugal, nem tinha visto isso. E não sabia muito bem o que tinha naquele conteúdo que eu tinha assinado. Fui pelo que ele me falou, assim, né? Que era para abrir as contas para empresa. Bom, depois disso ele começou a ficar muito grosso, mas muito mais grosso do que ele já era. E ele começou a me atingir psicologicamente de um jeito que não tinha muito o que eu fazer. Eu tava grávida, sozinha, eu não conseguia enxergar. Eu me sentia perdida com tudo o que estava acontecendo.
E nessa época eu não tinha amigos, porque foi uma das coisas que ele exigiu. Eu não tinha contato com ninguém. Os únicos amigos que eu tinha contato eram os amigos dele, que eu não podia me abrir dessa forma tão íntima. Eu ia pra igreja, ele não gostava que eu fosse pra igreja. Ele não queria que eu fizesse amizade com ninguém de lá. Uma vez eu ajudei uma mulher da igreja e ele veio pra cima de mim, gritando, brigando, falando que queria separar, que não queria mais nada. E eu desesperada, porque pra onde que eu ia, grávida daquele jeito, e ele surtando que eu tinha que ir embora. Depois ele foi acalmando aos poucos, sabe? Mas assim, ele foi se acalmando aos poucos, mas começou assim uma humilhação, uma pressão, uma exclusão. E era no momento que eu mais precisava dele, né? Para piorar tudo, ele teve que ir para Lisboa para cuidar dos carros de lá e eu em Porto. E aí ele sempre ia, tal, e voltava sempre no mesmo dia. Nisso, né, ele me avisou que ele não ia sozinho, que ele ia com a secretária, que era brasileira. Mas aí, gente, já tinha passado várias secretárias por esse lugar. A primeira secretária brasileira que entrou lá era uma mulher muito boa. E quando ela foi mandada embora, eu não entendi por quê, porque ela era assim pau para toda a obra. Depois eu lembro que ele contratou uma portuguesa, contratou uma outra brasileira que também saiu muito rápido, até voltou pro Brasil. E aí depois contratou essa, que essa eu não conhecia nada e falou que ia com ela para resolver as coisas de Lisboa. Bom, em Lisboa, gente, ele me mandava mensagem naturalmente, normalmente como ele sempre fez, que estava resolvendo tudo e tal, e eu respondendo, a gente se comunicando o dia inteiro, até que chegou a noite, que eu sabia que ele iria voltar. Ele virou e falou que não iria voltar porque não tinha resolvido todas as coisas ainda. Nunca tinha acontecido isso. Sempre dava tempo de resolver tudo. Eu comecei, sabe quando você começa a ter um sexto sentido, um negócio, sentir um negócio estranho? Eu comecei a desconfiar, falei pra ele que ele tinha que voltar, comecei a brigar e ele falou que não ia voltar e não voltou. Ele dormiu lá em Lisboa com essa mulher. Nessa viagem que eu tô contando pra vocês de Lisboa, a minha filha já tinha nascido, tá, gente? Ela já tava com 1 aninho e eu vinha aguentando tudo isso esse tempo todo. Uma coisa que vinha aumentando também é que ele elogiava muito essa secretária, sabe? Enquanto eu tava grávida, eu passei muito mal com tudo isso. E depois que eu tive neném, essa ainda ele elogiava mais ainda. Porque era um elogio tipo de comparação, de humilhação, sabe? E eu não tinha voltado a trabalhar ainda porque eu tava cuidando da minha filhinha. A gente também se juntou para comprar um outro apartamento, né, antes da neném nascer, porque tinha que ser tudo maior, então a gente tava aí, né, pagando, correndo atrás desse apartamento. Bom, voltando lá para a viagem, né, que ele tava com a secretária brasileira. Gente, quando ele voltou, ele me humilhou de um jeito que eu nunca tinha passado na minha vida, nem por não enxergar. E eu lembro que ele me xingou de uns nomes horríveis. E nessa hora eu não tinha o que eu fazer, eu tava dependendo dele financeiramente, eu tava com a minha filha novinha e tinha sido combinado de eu cuidar da pequena. Ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, ele veio com a ideia de que realmente era verdade, eu tinha que resolver umas documentações minhas no Brasil. Mas aí deu o estalo para ele de que eu tinha que ir pro Brasil resolver essas documentações. E aí eu falei, tá, eu vou. Só que aí veio mais um confronto porque ele não autorizou eu levar a minha filha. Ele não deu autorização para eu levar a minha filha para minha mãe, para meu pai, para todo mundo conhecer. Ele me fez ir sozinha, deixar a minha filha com a mãe dele e ir pro Brasil sozinha resolver as coisas. Foi horrível, foi muito difícil para mim. Foi uma dor assim no meu peito, um aperto. Não queria deixar minha filha de jeito nenhum. E aí eu fui para ficar no Brasil. Acabou que eu precisei de mais tempo para a documentação lá, né? Porque atrasou muita coisa. Eu falei para ele, olha, cancela aí a passagem e já me compra outra de volta, né? Porque eu vou ter que ficar mais tempo. Eu fiquei uns 20 dias no Brasil resolvendo tudo. E aí, quando eu acabei, né, que eu fui falar pra ele, olha, e aí, comprou a passagem de volta, tal? Ele não tinha comprado a passagem de volta. E o pior, eu falava pra ele comprar, e ele falava pra eu parar de mandar mensagem, que eu tava atazanando ele, que eu tava pressionando ele,
E eu desesperada, porque eu tinha que voltar. Eu queria ver a minha filha, eu queria voltar para tudo que a gente estava vivendo. E ele, assim, parava de responder. Eu fiquei desesperada. E quem estava cuidando da minha filha era a mãe dele, que do nada teve um compromisso, não precisava mais cuidar. E o que ele fez? Ele pegou essa secretária, colocou dentro da nossa casa para cuidar da minha filha. E eu no Brasil, sem ele comprar a passagem de volta. Eu comecei a ficar desesperada, pedi pro meu irmão parcelar e comprar, porque eu tinha que voltar desesperada, porque aí eu já tava entendendo tudo o que tava acontecendo. Com certeza ele tava com essa mulher lá dentro de casa, já tinha me substituído e eu queria pegar os dois no flagra mesmo, entendeu? Não falei nada, comprei a passagem e voltei quietinha. Só que, como ele começou a me mandar mensagem e eu não respondia, ele tinha o contato da minha família e um dos meus primos abriu a boca que eu tava voltando, então ele já tava preparado com essa mulher que eu tava chegando. Ele não me ajudou em nada, tá, gente? Eu cheguei no aeroporto, foi essa amiga minha da igreja que foi lá me buscar, e me levar e pegar táxi, não sei o que, pra eu chegar até a minha casa. Foi uma loucura. Quando eu cheguei na minha casa, esses dois estavam dentro do carro. Eu entrei e os dois entraram em seguida, já falando. Ele nem respirou. Ele já entrou falando que ele queria o divórcio, que ele não queria mais nada comigo, que ele não queria saber da minha vida, que eu não era nada, e começou a me humilhar. E com essa mulher do lado, essa mulher, gente, era uma brasileira e ela enxergava. E já falando que ele já tinha os papéis do divórcio, que eu só teria que assinar, eu falei, não, eu não vou assinar nada. A partir de agora eu quero um advogado do meu lado para saber o que eu tô assinando. Ele ficou tão injuriado quando eu falei isso, que ele começou a gritar, que ele veio pra cima de mim, que ele ficou violento. E quando eu achei que não podia ficar pior, ele, não só ele, mas essa mulher, eles começaram a debochar de mim dentro da minha casa. E eles começaram a se beijar na minha frente. Ela sabia que eu era deficiente visual. E as coisas foram feitas nesse sentido, para me deixar cada vez pior. E o que uma brasileira que enxergava normal estava querendo com um deficiente visual? Óbvio, a empresa estava crescendo, estava estourada. De acordo com ele, a gente estava faturando mais ou menos mais de 30 mil euros por semana. A gente tinha 50 carros trabalhando pra gente. Ele me chutou assim como um balde, me descartou e eu implorando. E ele só queria a separação ali, sabe? A humilhação só tá começando, ela não parou por aí. Porque, primeiro, ele largou a nossa empresa de mão e ele abriu uma outra empresa no nome dessa mulher, dessa nova brasileira. E começou a investir para lucrar lá. Ele falsificou a minha assinatura para tirar os carros que estavam no meu nome e passar para o nome dessa brasileira. Vocês lembram que eu falei que ele tinha me levado no banco para abrir uma conta que era para empresa? Não era. Era empréstimo. Era crédito. Que ele tinha feito tudo no meu nome para comprar carro. Só que se ele não pagasse, quem ia pagar era eu, porque estava no meu nome. E quando ele pediu para separar de mim, o que vocês acham que ele fez? Ele parou de pagar tudo. Ele fez empréstimos de 150 mil euros, outro de 77 mil euros, tudo para comprar carro, tudo no meu nome. Eu assinei como se eu fosse avalista e eu nem sabia o que era avalista, o que eu estava assinando. Para quem não sabe, avalista é, caso a empresa não pague, você tem que pagar. A dívida é sua. Ele faliu a nossa empresa. Eu tinha as dívidas de empréstimo, eu tinha as dívidas do apartamento,
E ele parou de pagar tudo, porque agora ele estava cuidando dessa mulher, dessa brasileira. Ela tinha 3 filhos no Brasil. Foi ele que trouxe as 3 crianças para cá. Ele pagou plásticas para ela, então ela colocou silicone, fez barriga, fez cintura, fez tudo o que ela queria. E se não bastasse eu nessa loucura de dívida chegando, de pessoas me cobrando, de eu sem saber o que eu ia fazer porque eu não estava trabalhando, eu não enxergava, eu estava parada e eu não conseguia trabalho assim de uma hora para outra com tudo o que estava acontecendo. Depois de tudo isso, ele ainda teve a cara de pau de virar pra mim e falar que ele ia pegar minha filha, que a mãe dele ficasse um pouco com a menina. E eu, trouxa, falei: ah, tudo bem, pode pegar, pode levar pra visitar sua mãe. Isso foi num domingo, eu nunca vou esquecer. Porque ele levou a menina e ele não respondia mais e ele não chegava nunca com a menina, ele não voltava nunca. Eu comecei a ficar desesperada, eu comecei a pensar e a entender o que estava passando. Só depois de muito tempo de que ele não voltava com a menina. Foi quando a mãe dele me avisou de que ela ia ficar com a minha filha até que eu resolvesse tudo o que estava acontecendo com o Pedro. Sabe? E também acredito pelo preconceito de eu ser invisual, de eu ser cega, levar a minha menina pra Chaves. Então foi um dia terrível pra mim. Foi um dia que eu chorei a noite toda, toda, porque eu não acreditava. Tinha um pedaço de mim, tipo, parece que tinha arrancado a metade da minha alma. Levado a minha filha pra lá. Minha filha só tinha um ano. Minha filhinha só tinha 1 ano. Eles combinaram de tirar a menina de mim e deu certo. Eles tiraram a minha filha de mim. E eu deixei, eu não consegui. É uma dor, eu não consigo explicar. A minha filha era o meu sonho, era o que eu mais queria na minha vida. Ele levou a minha filha para 140 quilômetros de distância de mim. Eu não podia ver minha filha, ele falava que eu nunca mais ia ver a minha filha. Eu comecei a surtar, eu comecei a pirar como uma pessoa que eu vivi 4 anos. Como que o cara tava fazendo isso comigo do nada? Uma pessoa que eu construí um monte de coisa junto. Quando eu vi, a minha vida tava no fundo do poço, porque assim, eu já não tinha mais a casa, que a casa ia ser leiloada para pagar as dívidas do banco, que não tinha como que eu ia pagar. Eu tive que procurar para morar com um monte de gente no mesmo lugar. Eu tava sem trabalho, e aí eu fiquei sabendo que a minha filha vinha numa consulta no médico da família, que era perto. Quando eu fiquei sabendo, eu fui lá atrás, fiz o maior auê de que eu queria a menina pra mim, de que isso não ia ficar assim. E acreditem, essa mulher, essa mãe do meu ex-marido, ela não deixou eu tocar, ela não deixou eu tocar na minha filha. A gente foi pra polícia, porque eu não ia abrir mão ali, ninguém ia passar por cima de mim ali e me deixar sem minha filha. A gente foi pra polícia, e aí teve uma audiência de urgência por tudo que estava acontecendo. E ela ganhou. Ela ganhou e levou a minha filha. Porque eu não tinha trabalho, eu não tinha casa, eu não tinha onde cuidar da minha filha. Eu não tinha ninguém naquele lugar. Ela ficou com a guarda provisória da minha filha. Eu sem trabalho, eu sem saber o que fazer, eu não conseguia, eu não enxergava. Eu não sei como eu me reergui, eu não sei. Eu só consegui se separar dele em 2020 e nesse tempo todo eu fiquei morando com amigos e correndo atrás de cursos que tinham para pessoas deficientes visuais. Eu comecei a estudar. Eu fiz 3 meses de um curso. E aí, onde eu estava, eu ajudava também a tentar alugar quartos para as pessoas, para ter mais dinheiro. Tudo isso sozinha. Quando eu vi, eu estava tentando um estágio em trabalho de faculdade. Eu fiz um estágio de 3 meses. Depois eu estudei por mais 8 meses, também fiquei nessa forma de estágio, até eles gostarem de mim e me chamarem como funcionária mesmo. Tudo isso, gente, eu passei na pandemia, estudando sozinha, sem a minha filha, sem o contato da minha filha. A juíza deixou bem claro que enquanto eu não tivesse uma casa, enquanto eu não tivesse condições financeiras, não tinha como eu ficar com a criança. Eu via ela de vez em quando, entendeu? Depois isso aumentou. Eu comecei a ter que ir até a casa deles para ver ela de fim de semana. Depois que eu comecei os estágios e tal, ela ficava um fim de semana comigo. Mas isso é desesperador. É desesperador para uma mãe.
Eu tive que entrar com um pedido de que eu não tinha condições de pagar todas aquelas dívidas para o governo, porque eu não ia conseguir me reerguer. Graças a Deus, o juiz aceitou o meu pedido. Que eu tinha, assim, eu ficava perturbada de tanta gente me ligando, me cobrando. Era telefonema, era carta, era ação de banco. Eu processei ele por violência. E ele ganhou. Ele ganhou porque eu não tinha como provar. Eu não tinha um amigo à minha volta que acompanhava tudo que eu passava. Eu não tinha um vídeo, não tinha uma foto, não tinha nada. Muito tempo antes de eu conseguir fechar esse estágio, ele não me desvinculou da empresa, então ficava acionando de que eu estava trabalhando. E ele fazia isso para que eu não conseguisse outro trabalho, porque dessa forma não tinha como eu ser aprovada para outro trabalho. Tava lá mostrando de que eu estava trabalhando em algum lugar. Ele fez isso de propósito por muito tempo, para eu ficar sem dinheiro, para eu não conseguir ter uma forma de ficar com a minha filha. Depois de tudo isso, eu fui conversar com uma das meninas que foi secretária dele. E aí eu entendi por que elas eram mandadas embora sempre muito rápido. A primeira me contou que ele assedia elas. Dentro do escritório, ele queria forçar a fazer série. E aí, quem não quisesse, ele jogava fora como se fosse um cachorro. Isso tudo na época que eu tava grávida. Isso tudo aconteceu quando eu cheguei lá, quando eu conheci ele, eu tinha 21 anos. Ele 23. Agora eu tenho 30 e ele 32. E eu já passei por essa fase, sabe? Do fundo do poço, de ficar sozinha, de achar que não ia ter como comer, enfim, eu passei por tudo isso. Depois que eu consegui o estágio e depois me conectei como funcionária na faculdade, agora sim eu tô estabilizada para correr atrás da guarda da minha filha. Em 2019 ainda, depois que eu me separei dele, mais ou menos uns 4 a 5 meses, eu comecei a fazer curso. Curso aqui, né, que era também para pessoas visuais, que é de contact center. Fiz um curso de 3 meses. Depois eu entrei para um curso mais prolongado, que era de 1 ano e 8 meses de estágio. Então eu fiz um curso de comunicação e atendimento ao público. E depois fiz 8 meses de estágio na faculdade, que é onde eu trabalho hoje. Então eu me esforcei muito, Leca. Isso sempre longe da minha filha, sabe? E final de 2021 foi decidido que um fim de semana eu ia passar lá e outro fim de semana eu tinha que trazer minha filha pra cá. E tá até hoje, tá? Foi nesse mesmo tempo que eu comecei a jogar goalball, que é um esporte para pessoas com deficiência visual. E lá, né, nessa seleção, eu conheci um outro deficiente visual. A gente se apaixonou. A gente morou junto antes para testar. E hoje ele é meu marido. E agora a única coisa que falta para completar a minha felicidade é eu conseguir a guarda da minha filha. Hoje eu vivo bem, graças a Deus. Deus me ajudou a superar todo esse sofrimento, as dores, as angústias, o abandono, a traição. Isso, graças a Deus, já tá superado, entende? Mas a questão da minha filha, não. Então, assim, hoje eu já tenho uma casa, né, alugada, mas pronto, tenho um quarto para minha filha, tem tudo ali para minha filha, pronto, tenho meu marido, eu tenho trabalho, o meu marido também tem trabalho, né, nós dois somos desportistas, então, assim, o cenário da minha vida hoje em dia não é mais como eu estava antes, né? Querendo ou não, eu já tenho a família, o respaldo da família do meu marido aqui, que ele também é português, tá? Mas não tem nada a ver com o meu ex-marido, tá bom? Nada a ver, é uma outra pessoa. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco e achar que todo português é a mesma coisa ou todos os brasileiros são a mesma coisa. Eu quero a guarda da minha filha. E eu vou pra cima com tudo. Porque eu mereço. Eu mereço ter a minha pequena de volta comigo. Gente, tô saindo nem a voz. Gente, eu falo a palavra cega algumas vezes, por quê? Em muitos outros vídeos do canal também eu uso termos errados, por quê? É a forma que a depoente me manda. E eu quero passar pra vocês realmente como a depoente é. Nós todos erramos, né? Mas aí como o vídeo
tá alcançando, né, um número legal de pessoas. Então, eu acho importante deixar, né, aqui que o certo é falar deficiente visual, apesar de um número grande de pessoas ainda estar acostumado a falar de outra forma e falar de outra forma. Não só isso, como teve em outros vídeos, né, que eu falo ou travesti, travesti, enfim, é como a depoente manda. Falei tudo isso pra respirar um pouco, gente, porque essa história foi muito difícil pra mim escutar, foi muito difícil pra mim roteirizar. Tudo isso aconteceu com um homem que ela estava casada há 4 anos, que ela estava grávida. Ela confiou e assinou coisas que ainda prejudicou a vida dela. E aí eu falo pra vocês, até onde a gente pode confiar em alguém? Vocês acham que a gente pode confiar em alguém? Nós, seres humanos, nascemos sozinhos. Vamos morrer sozinhos. A única coisa que nos conecta é Deus e o universo, né? Isso eu acho que a gente pode confiar em Deus. Mas todo mundo que está à nossa volta, mesmo estando à nossa volta, a gente continua com a nossa individualidade. E o que a gente precisa prezar na nossa individualidade? O conhecimento de qualquer coisa que a gente decida fazer. A gente tem que estudar, a gente tem que entender, a gente tem que saber antes de fazer qualquer coisa. E esse saber e esse conhecimento tem que vir pelo nosso estudo, sozinho. A gente não pode escutar ninguém. A gente não pode escutar ninguém nunca. Você pode escutar, mas você tem que buscar saber o que é o certo. Né? No caso dela, as leis de Portugal, o que ela estava assinando. Não fechar os olhos e fazer, não, mas ele é meu parceiro de sempre, não vai dar nada. Porque, gente, olha onde isso chegou. A gente sabe que não só Portugal, né, mas em toda a Europa, essa questão aí de valorizar o pai, não é nem o pai, né, é aquele que tem o dinheiro, aquele que tem condições, né, pra criança viver. A gente sabe que isso não tem como fugir. Então, mulheres, como ficar dependente do marido de vocês se algum dia acontece alguma coisa ruim? Se você está dependente, a filha de vocês, o filho de vocês vai ficar com o cara. Sempre bato na tecla de o que essas mulheres na internet que falam? Sou feliz porque o meu marido me banca. Onde que elas acham que isso é bonito? Isso é um risco, isso é um perigo. Tô falando aqui que o cara não tem que prover? Não tô falando isso. Eu tô falando que independente do que esse cara te der ou não, você tem que ter a sua independência financeira e tem que saber se virar onde você estiver. Outra coisa que eu queria falar é que a gente tinha um casal de deficientes visuais. Pra mim isso era tão bonito, isso era tão acolhedor. O problema é interesse, né? Porque ele trocou fazendo tudo porque, assim, me desculpa, o cara pôs silicone e fez tudo pra mulher. Porque ali era como se fosse ali era um troféu pra ele, né? Ele devia se sentir tão diminuído. Conseguir uma mulher dessa era um troféu pra ele. E aí a gente tá aqui, sinto muito, mas eu tô aqui tenho certeza que Deus, que o universo vai trazer o retorno que cada um merece dentro da sua própria ação. Falei demais, mas eu fiquei muito feliz de você, princesa, ter confiado em mim pra mandar essa história. Eu tô aqui torcendo pra você, tenho certeza que eu venho aqui contar a parte feliz logo. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.